Bom dia! Hoje, dia 28 de junho de 2025, sábado. Continuando aqui na história de José do Egito, hoje vamos para uma outra fase da vida de José. Capítulo 41 de Gênesis, versículos 1 até o versículo 36. José explica os sonhos do rei. 2 anos se passaram. Um dia o rei do Egito sonhou que estava de pé na beira do rio Nilo. De repente, saíram do rio 7 vacas bonitas e gordas, que começaram a comer o capim da beira do rio. Logo em seguida saíram do rio outras 7 vacas, feias e magras, que foram ficar perto das primeiras vacas na beira do rio. E as vacas feias e magras engoliram as bonitas e gordas. Aí o rei acordou, mas tornou a dormir e teve outro sonho. Dessa vez ele viu 7 espigas de trigo que saíam de um mesmo pé. Elas eram boas e cheias de grãos. Depois saíram 7 espigas secas e queimadas pelo vento quente do deserto. E elas engoliram as 7 espigas cheias e boas. O rei acordou, tinha sido um sonho. De manhã, ele estava muito preocupado e por isso mandou chamar todos os adivinhos e todos os sábios do Egito. O rei contou os seus sonhos, mas nenhum dos sábios, foi capaz de dar a explicação. Então o chefe dos copeiros disse ao rei: chegou a hora de confessar um erro que cometi. Um dia, o Senhor ficou com raiva de mim e do chefe dos padeiros, e nos mandou para a cadeia na casa do capitão da guarda. Certa noite, cada um de nós teve um sonho. Contamos este sonho para um moço e ele explicou o que eles queriam dizer. E tudo deu certo, exatamente como ele havia falado. Eu voltei para o meu serviço e o padeiro foi enforcado. Então o rei mandou chamar José e foram depressa tirá-lo da cadeia. Ele fez a barba, trocou de roupa e se apresentou ao rei. Então o rei disse: eu tive um sonho que ninguém conseguiu explicar. Ouvi dizer que você é capaz de explicar sonhos. Isso não depende de mim, respondeu José. É Deus quem vai dar uma resposta para o bem do Senhor, ó rei. Aí o rei disse: sonhei que estava de pé na beira do rio Nilo. De repente saíram do rio 7 vacas bonitas e gordas, que começaram a comer o capim na beira do rio. Depois saíram 7 vacas magras e feias. Em toda a minha vida eu nunca vi no Egito vacas tão feias como aquelas. E as vacas feias e magras engoliram as bonitas e gordas. Mas nem dava para notar isso, pois elas continuavam tão feias como antes. Então eu acordei. Depois tive outro sonho e vi 7 espigas de trigo boas e cheias de grão, as quais saíam de um mesmo pé. Depois saíram 7 espigas secas e queimadas pelo vento quente do deserto. E elas engoliram as 7 espigas cheias e boas. Eu contei os sonhos aos adivinhos, mas nenhum deles foi capaz de explicá-los. Então José disse ao rei: os 2 sonhos querem dizer a mesma coisa. Por meio deles, Deus está dizendo ao Senhor o que ele vai fazer. As 7 vacas bonitas são 7 anos, e as 7 espigas boas também são 7. Os 2 sonhos querem dizer uma coisa só. As 7 vacas magras e feias que saíram do rio depois das bonitas, e também as 7 espigas secas e queimadas pelo vento quente do deserto, são 7 anos em que vai faltar comida. É exatamente como eu disse. Deus mostrou ao Senhor, ó rei, o que ele vai fazer. Virão 7 anos em que vai haver muito alimento em todo o Egito. Depois virão 7 anos de fome, e a fome será tão terrível que ninguém lembrará do tempo em que houve muito alimento no Egito. A repetição do sonho quer dizer que Deus resolveu fazer isso e vai fazer logo. E José continuou: portanto, será bom que o Senhor, ó rei, escolha um homem inteligente e sábio e o ponha para dirigir o país. O rei também deve escolher homens que ficarão encarregados de vigiar por todo o país, para recolher a 5ª parte de todas as colheitas, durante os 7 anos em que elas forem boas. Durante os anos bons que estão chegando, esses homens ajuntarão todo o trigo que puderem e o guardarão em armazéns nas cidades, sendo tudo controlado pelo Senhor. Assim, o mantimento servirá para abastecer o país durante os 7 anos de fome do Egito, e o povo
não morrerá de fome. Até aqui a leitura hoje desse texto. Vejam, 2 anos. 2 anos. Mais de 720 dias. José continuou na prisão. Continuou cuidando dos presos e ele mesmo preso. Mas ele não desistiu das promessas de Deus para a sua vida. E Deus também não esqueceu dele. Deus tinha um plano maravilhoso para a vida de José. E agora chegou a hora. Você e eu teríamos esta força, esta fé inabalável em Deus, se nossos planos tiverem que levar 2 anos, 3 anos, 4 anos? Será que não estaríamos questionando a Deus, como fazemos sempre quando as coisas não dão certo hoje? Quando fazemos alguma coisa e achamos que o resultado tem que ser amanhã, e aí ele atrasa, passa 1 mês, 2 meses, 3 meses, e aí nós começamos a questionar os resultados, olhamos para o céu e dizemos: ó Deus, o Senhor não está olhando por mim. Mas nunca se esqueça, não é o nosso tempo, é o tempo do Senhor. Ele sabe quando e onde deverá fazer com que a bênção ocorra. Deus, em seu propósito, fez com que o copeiro ficasse 2 anos quieto, sem lembrar de José, e na hora em que Deus decidiu o que ia fazer no Egito, fez com que o copeiro lembrasse de José, para que assim se cumprisse a vontade de Deus. O copeiro não esqueceu porque quis esquecer. Deus usou ele para esperar o momento certo de falar de José. Tenhamos nós a paciência de José em nossas vidas para aguardar os momentos em que Deus decide o que nós devemos fazer. O momento em que Deus resolve nos dar a sua bênção. Nós, por natureza, queremos as coisas rápidas. Queremos plantar hoje e colher amanhã. Mas você só pode comer uma maçã de um pé plantado hoje, daqui 2, 3 anos. Antes você não vai ter a maçã. Deus planta as sementes na nossa mente, no nosso coração. Mas Ele também sabe qual adubo colocar e quando fará a colheita, ou quando fará com que nós colhamos dos frutos que Ele plantou em nossas vidas. A nossa fé e o nosso amor, a nossa esperança e a nossa alegria estejam sempre fiéis aos desígnios do nosso Deus. Pense nisso e oremos o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. Amém. Que a paz de Deus e o tempo dele, e não o nosso, façam a diferença na vida de cada um de nós. E que tenhamos a certeza que se a nossa fé e a nossa esperança estiver alicerçada nas bênçãos que Deus nos dá, seremos eternamente felizes. Bom dia.